Mone. Bom dia, Paulinha Carvalho, a nossa abelha rainha deste programa. Eu quero saber o seguinte, Paulinha, qual que é a hashtag do Morning desta quarta-feira? Nossa, eu fico tão feliz de você sempre já ter essa pergunta para mim, porque você tá pondo o pessoal numas ciladas, Paulo. Todo dia de manhã vem uma pergunta capciosa. A minha é sempre a hashtag, ainda bem. Então vamos lá, porque saiu a lista da revista Time com as 100 pessoas mais influentes do mundo. Lembrando que ser influente não quer dizer que você é uma pessoa super positiva, super do bem. Pode ser uma influência para o bem, pode ser uma influência para o mal, mas quer dizer que você realmente ficou em evidência nesse mundão e a revista te selecionou. Eles lançam essa lista desde 2004, a Dilma Rousseff já esteve nela em 2011 e 2012, o ex-presidente Lula em 2004 e 2010, Jair Bolsonaro esteve na lista no ano passado, está na lista deste ano, e são 2 os brasileiros que estão aí entre os mais influentes do mundo da Time, o Jair Bolsonaro e o Felipe Neto. Então vamos começar pelo nosso presidente, o Jair Bolsonaro, que teve um perfil escrito pelo editor internacional da revista, que é o Dan Stewart, e foi um perfil que trouxe alguns números negativos do mandato do presidente, não é? Os 137 mil mortos pelo coronavírus no Brasil, a definição do momento econômico do país como a pior recessão em 40 anos e também ali os mais de 29 mil incêndios na floresta amazônica apenas em agosto. Na matéria também foi destacado o apoio de 37% dos brasileiros ao presidente, atribuído ao pagamento da ajuda emergencial e também aos seguidores fervorosos de Jair Bolsonaro. E aí, ele está ali na categoria líderes, né? Eles separam em algumas categorias. Então, Jair Bolsonaro na categoria líderes, que também tem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da China, Xi Jinping, a chanceler alemã, a Angela Merkel, o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden. Então, esses na categoria líderes. E temos o Felipe Neto na categoria ícones. E aí, ali em destaque, 51 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele tem 39 milhões no YouTube e 12 milhões no Twitter. E o texto de apresentação dele foi escrito pelo David Miranda, deputado federal. Então, ali destaca-se a trajetória do Felipe Neto, de origem humilde, 10 anos de trabalho de criação de conteúdo no YouTube, atingindo rapidamente fama, público jovem, enorme, leal e patrocínios lucrativos. E aí também é pontuada a guinada em 2018, quando o Felipe resolve usar ali a sua popularidade para se opor a Jair Bolsonaro. E também é mencionado aquele vídeo que a gente tratou aqui no Morning Show, foi divulgado em julho pelo New York Times, em que ele aponta o Bolsonaro como o líder mais destrutivo no mundo na pandemia de Covid-19. Nessa mesma categoria, a gente tem outros indicados também, como, por exemplo, as fundadoras do movimento Black Lives Matter, a professora americana Angela Davis e também a jogadora de futebol, a Megan Rapinoe. Ela é jogadora de futebol nos Estados Unidos, entre outras personalidades. E é nesse clima que a gente vai lançar a tag de hoje. A hashtag é meu influenciador favorito. Você pode colocar o arroba se ele estiver no Twitter ou contar um pouquinho da história dessa pessoa que te influencia e que você quer citar na nossa tag. Hashtag meu influenciador favorito. Boa, Paulinha. Hashtag meu influenciador favorito aqui no Morning. Participem aí no Twitter, que no final do programa a gente exibe por aqui. Os melhores a Paulinha vai selecionar pra gente. Adriles, de que modo o Bolsonaro e o Felipe Neto influenciam o povo brasileiro? Bom, primeiro, Bolsonaro realmente é um influenciador real, não só como líder, mas como ícone, como personificação viva do homem comum brasileiro, que se insurge contra essa ditadura cultural pseudo-progressista, né? Os pseudo-progressistas achavam que falavam pelo povo, pseudo-progressistas, juízes, jornalistas, artistas, e descobriram que quem fala pelo povo, quem foi eleito diretamente pelo povo, que é uma voz popular, quer seja vulgar ou não, é o Jair Messias Bolsonaro, porque ele é a reação concreta contra exageros de uma política identitária que persegue pessoas, que chama as pessoas de preconceituosas, contra os exageros do politicamente correto, que cerceia o pensamento das pessoas, incutindo preconceitos nas pessoas, pseudo-preconceito nas pessoas, a favor de uma voz de segurança,
segurança pública, que combate o mal pela raiz e não quer justificar a índole das pessoas pela sua origem social, ou seja, o povo acredita em índole, a maioria do povo pobre brasileiro acredita que quem faz o mal é porque é ruim intrinsecamente, até porque miséria, fome, exclusão e desemprego não faz exatamente a índole de alguém, a maioria do povo brasileiro é honesta. Já o nosso querido Felipe Neto é um pseudo-influenciador. Ele influencia realmente adolescentes e crianças e adultos que ainda não cresceram. A prova disso, uma prova cabal numérica, ao estilo Samidana, ele tem 51 milhões de seguidores? Tem. Mas quando ele vai fazer uma live do tipo, como o Barroso, o supremo pavão ativista, como diz o nosso querido Constantino, dá 10 mil. 10 mil pessoas assistindo. Ou seja, as pessoas não têm interesse intelectual na figura do Felipe Neto. As pessoas têm um interesse anedótico, porque ele imita a foca, ele faz piadinha politicamente correta, foi assim que ele angariou seu público. Só que os pseudoprogressistas o adotaram como mascote achando que ele fala ao povo. Ele não fala. Ele fala a crianças e ele fala a bolha pseudoprogressista. Ou seja, o nível de influência dele é ínfimo, mas é catalisado, é explodido pela impressão que dá o Twitter e as redes sociais que aquilo faz parte do povo. O povo nem sabe quem é Felipe Neto. Muito bem, Zé Maria Trindade, influenciado pela nossa hashtag de hoje, eu quero saber o seguinte do senhor: quem é o seu influenciador favorito? Eu tenho dificuldades de responder essa pergunta porque eu lido com vários, né? Com muitos, entre eles o Adrilles, é claro, grande influenciador. Mas o meu é você, Zé Maria. Que falso, ele nem usa a internet direito. Como você é falso, Adrilles? Não, Zé Maria é meu influenciador. Não uso direito, realmente. Paulo, eu queria traçar uma linha aqui porque eu me considero como o passageiro dessa transformação. Quando eu me formei, cheguei na redação do Estado de Minas, em Minas Gerais, o maior jornal dos diários associados, enfim, maior naquela época, né? E era o veículo de comunicação. Aí a gente via lá, assim, uma redação fumaçada, cheia de gente fumando, com máquinas de datilografar, encebadas e tal. Era esta a linha da redação, né? Então, a partir daí, a coisa foi mudando e houve a introdução de uma grande invenção que se chamava máquina de escrever elétrica, com esfera e tal. E a partir daí a coisa se desenvolveu. E logo depois eu conheci a internet, né? E durante todo esse debate se dizia, isso vai substituir o jornal. E diziam para mim, não, isso só aconteceria se houvesse a possibilidade de você pegar um computador e levar para o banheiro, por exemplo. Como ler o jornal num computador desse no banheiro? Quer dizer, um computador imenso. E agora a gente vê que houve essa transformação. E no Congresso Nacional eu via vários parlamentares e partidos políticos entrando para a área da informática. Me lembro muito bem que o Álvaro Dias era o parlamentar que mais lidava com a internet e que mais tinha seguidores, na época, através do e-mail. Ele usava o e-mail, fazia grupos de e-mail e tal, e era um grande influenciador. E de lá para cá, o que eu posso dizer, né, nesse acompanhamento é de que não adianta você se modernizar tecnologicamente. É preciso ter o que no jargão daqui de Brasília, de jornalismo, diz, é preciso ter garrafa para entregar, ou seja, é preciso ter conteúdo. Então não adianta bancar a moderninho, entrar nas mídias, se atualizar, trocar imediatamente de mídias. É preciso ter conteúdo, é preciso ter mais do que meio, é preciso ter o conteúdo, né? A história antiga do meio e mensagem. Então, a gente vê hoje o seguinte, de um lado, Jair Bolsonaro é realmente um ícone, ele aproveitou essa linha moderna, mas não é só, porque vários tentaram. Eu vi vários deputados e vários senadores tentando influenciar através das mídias sociais, mas poucos conseguiram. E, do outro lado, também a gente vê que um antagonista ao presidente Jair Bolsonaro consegue esta situação de influenciador. Então, resumo, não adianta só se modernizar tecnologicamente. É preciso ter conteúdo, é preciso dizer algo. Para resumir, é aquilo que eu digo sempre. Eu comparo uma casa de maribondo, né? Você quer ter seguidor?
cutuca lá, e aí você vai ter, sim, os seguidores. Essa é a história da influência. Muito bem. Zé Maria Trindade, o nosso novo Adrilles deste programa. Adoro os seus comentários, Zé. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca gostaria de ouvi-lo agora sobre os seus influenciadores. Felipe Neto mexe com você de verdade? Olha, o Felipe Neto, eu devo dizer que eu estou bastante surpreso com a qualidade das intervenções que ele tem trazido para o debate público. Ele já andou... Antes ele era totalmente alienado das discussões, né? Mas hoje em dia ele às vezes fica um pouco mais radical, acho que exagera um pouco, vai muito para a esquerda, mas outras horas ele tem estado também bastante moderado. Ontem mesmo eu vi um tweet dele dizendo sobre o risco e o problema que as redes sociais estão trazendo aqui para a sociedade, para o Brasil e para o mundo todo, no sentido da radicalização, das pessoas estarem incapazes de se ouvir. Claro, né, ele alguns meses atrás deu uma ajudinha nesse processo aí com o radicalismo dele. Mas enfim, é alguém que eu vejo que está aprendendo e que está se amadurecendo. Eu espero que possa ter um impacto aí positivo na comunicação e no debate público brasileiro. Mas sabe que quando eu estava chegando aqui para o programa, eu estava pensando que influenciador eu vou mencionar, né? Daí eu pensei, acho que eu vou mencionar o Adrilles. Mas agora com a fala que eu ouvi do Adrilles, eu fiquei triste, Adrilles. Você abandonou o adrilismo e você se converteu no bolsonarismo mais rasteiro, né? Meu Deus. Só porque o Bolsonaro ganhou com 55%, ele é a encarnação do povo. Parece que é o Messias que chegou para nos salvar. Não é a Dilma teve isso em 2010, ela é a encarnação do povo. Por isso o presidente ganhou, com voto popular, normal. Nem por isso ele passa a ser uma espécie de enviado dos céus para representar os anseios da população e que a voz do verdadeiro povo... 57 milhões de vozes, um país de 210 milhões de habitantes. O povo brasileiro é muito maior do que as bravatas do Jair Bolsonaro nas redes sociais. Agora, num mundo que está ficando cada vez mais radicalizado, em que as pessoas preferem o meme, preferem a lacração, a lacrada na rede social, do que o debate, do que o argumento, sem dúvida alguma, eu entendo perfeitamente que na revista Time estejam Bolsonaro e Felipe Neto. Acho que até casa bem. Ô Joel, eu não estou falando que o Messias é o enviado ungido de Deus. Ele teve 57 milhões, mas as pautas que ele atacou, que ele colocou, são pautas populares, de segurança pública, de luta contra o politicamente correto, de uma luta contra uma classe intelectual que tem ojeriza pela classe média trabalhadora. A Marilena Chaui falou que tem nojo da classe média, ou seja, uma série de sintomas, e eu falei que ele pode até ser vulgar, e o povo pode ser às vezes meio vulgar, vulgo vem de povo, né? Então, eventualmente, ele personifica isso como nenhum outro presidente. A Dilma foi um poste eleita pelo Lula. O Lula, sim, personificava a ascensão de um operário trabalhador o status quo político, né? Depois decepcionou todo mundo. O Bolsonaro pode decepcionar todo mundo no futuro. Até agora não tem decepcionado e fala diretamente ao povo como nenhum outro presidente falou realmente. Enquanto a Globo, por exemplo, mostra ele jogando sinuca no braço do povo, sem máscara, aqui deu uma campanha, o povo se identifica exatamente com essa imagem. Se é bom ou é ruim, é outra coisa. E essa voz ditatorial de uma cultura subliminar da Time, que faz uma série de mentiras sobre o Bolsonaro, é exatamente a ojeriza de um pseudo-progressismo cultural ditatorial tem em relação ao povo pela qual ela achava que representava. Quem acha que representa o povo hoje é o Felipe Neto. Não tem voto, não tem uma estrutura de apoio popular, mas tem a bolha intelectual e os milhões de adolescentes e crianças e adultos infantilizados que o seguem. Para fechar, Joel, por favor. Mas adultos infantilizados que também seguem. E você viu que os adultos infantilizados estavam fazendo no programa do Siqueira Júnior outro dia, né? Lá os filhos do Bolsonaro fazendo a dancinha. Gosta de diversão. Pensando sobre uma coisa. Esses são os adultos infantilizados. Isso, maconheiro, dá o boga, não sei o quê. Isso não é ser infantilizado? Não é isso ser infantilizado? Um senador e um deputado federal. Você está criticando adultos infantilizados. Acabei de dizer que pode ser vulgar, não tem problema. Adultos infantilizados são aquilo. Ok. Vamos falar dos anéis lá do Siqueira numa outra ocasião.